Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela Tua graça. Nós, Senhor Deus, sabemos, Senhor Deus, agora que vamos olhar para a Tua palavra, que o problema, Senhor Deus, do ser humano com a Tua palavra não é a capacidade de entender, Senhor Deus, as palavras e aquilo que está sendo ensinado. Oh Deus, não é um problema cognitivo no ser humano. O ser humano tem um problema cardíaco, um problema no coração, Deus. Ele, Senhor Deus, não ama quem Tu és. E como a Tua palavra é centrada em Ti, centrada em Seu Filho, ele não pode amar a Tua palavra. Ele está em inimizade contra Ti, Deus. Há algo no coração do ser humano, Senhor Pai, oh Deus, que o coloca, Senhor Deus, no extremo oposto daquilo que a Tua palavra exalta e daquilo, Senhor Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, mostra no homem e mostra em Ti. Então, Senhor Deus, nós precisamos realmente, Senhor Deus, todo o tempo das nossas vidas, nós que somos regenerados, precisamos do contínuo trabalho do Teu Espírito Santo. E o homem, Senhor Pai, não regenerado precisa, Senhor Deus, oh Deus, que o Espírito Santo o faça ressuscitar, nascer de novo. Mas todos nós, Senhor Pai, juntos pedimos a Ti, abra os olhos dos nossos corações para nós vermos as maravilhas da Tua palavra. E faça isso nesta noite, Senhor Pai, porque nós precisamos disso diariamente, como ar, como pão, ó Deus, que alimenta, Senhor Deus, nossa alma imortal. Faça isso, Deus, por amor a Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler com os irmãos Hebreus, não é? Capítulo 2, de 1 a 4, que diz: portanto, devemos prestar maior atenção às coisas que ouvimos, para que em momento algum as deixemos escapar. Pois se a palavra dita por anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência receberam justa recompensa, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação, que no início começou a ser anunciada pelo Senhor e nos foi confirmada pelos que o ouviram? Tendo Deus também lhes dado testemunho, tanto por meio de sinais e maravilhas, como por diversos, variados milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com sua própria vontade. Nós estamos já há algum tempo aqui em Hebreus 2, não é? E o autor de Hebreus está dirigindo essas palavras a pessoas como nós, não é? Cristãos, aos que pelo menos nominalmente tinham crido em Cristo, e muitos que tinham de fato crido, mas esses eram cristãos que haviam caído numa condição triste e lamentável. E infelizmente hoje muitas pessoas diriam que eles não estavam numa condição triste e lamentável, iam dizer que a vida, os problemas, as grandes dificuldades fez todo mundo ficar deprimido lá. Mas eles estavam numa condição triste e lamentável, porque em vez de se regozijarem em tão grande salvação, eles ficaram com medo, e eles ficaram apreensivos, e eles ficaram ansiosos em decorrência da perseguição e do sofrimento que eles sofriam. A vida deles estava em perigo. Nós achamos que se nossa vida estiver em perigo, isso é uma boa justificativa para nós ficarmos assustados, amedrontados e ansiosos. Então, eles estavam assim. Eles estavam com medo por causa da perseguição e por causa do sofrimento. Nós achamos que temos boas justificativas para ficarmos num estado lamentável, sem poder nos alegrar em tão grande salvação, se nós estivermos sofrendo ou se estivermos sofrendo ameaça à nossa vida. Mas é óbvio que não é verdade. E eles estavam assim. E alguns deles estavam em um estado de medo tamanho que estavam começando a olhar para trás. Ou seja, eles podiam fazer algo que acabaria com todas as ameaças. E eles estavam olhando para trás para o seu antigo judaísmo. E eles pensavam se não havia uma maneira de juntar as coisas, não é? Continuar com Cristo, mas misturar ao judaísmo, para ver se eles escapavam da perseguição do Império Romano e também do abandono, desprezo da comunidade judaica. E eles estavam se perguntando se não tinham sido um pouco tolos em deixar todas aquelas coisas para trás, para irem em direção ao Evangelho, e a fim de lidar com
esse medo, com essa ansiedade, com esse estado lamentável de tristeza e desencorajamento e a infelicidade deles, o autor escreveu eles essa grande epístola. Sempre que você lembrar de Hebreus, lembre-se que todas as desculpas para não se alegrar em tão grande salvação não existe. Porque esse autor podia ter escrito para eles que estavam sendo perseguidos, mortos, perdendo todos os seus bens, indo para a cadeia e dizer, olha, eu compreendo, porque na situação que vocês estão, a gente fica miserável mesmo, não há nenhuma alegria em nós caímos em depressão, antes queridos sendo presos e mortos, e todos os bens sendo levados embora, e nós perdemos nossa casa, e perdemos todos os amigos, e a sociedade não gosta de nós. Eu entendo vocês perfeitamente, porque vocês não conseguem se alegrar em tão grande salvação, mas sempre lembre, se isso é verdade, Hebreus é mentira. Se isso é verdade, a carta aos Hebreus, que é esse grande canto da suficiência de Cristo, não passa de fantasia. As duas coisas não podem ser verdade juntas. Então ele sugere que a condição deles se devia principalmente ao fato de que eles tinham deixado escapar ou se distanciaram daquilo que foi pregado a eles, não é? No início, e lhes disse que a cura para aquela depressão espiritual e a sua incerteza e a sua falta de segurança, a cura para isso era prestar maior atenção às coisas que eles ouviram e garantir que nunca se afastariam delas. A palavra que ele usa para não se afastar dessas coisas é a palavra de um navio que não está ancorado e foi se afastando do porto. Ou seja, que eles garantissem ter realmente amarras que mantinham eles no porto seguro, em vez de ser um navio à deriva. Mas ele não se contenta em dizer isso para eles e os adverte de forma muito séria e solene, dizendo: se a palavra dita aos anjos permaneceu firme, o que é uma referência à lei dada, né, por Deus através dos anjos a Moisés, e por meio dele aos filhos de Israel, né, como a gente lê no Antigo Testamento, ele diz: toda transgressão e desobediência receberam justa recompensa. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Verso 2 e 3. Então são essas mesmas palavras que eu tenho para dizer para todos os cristãos. O cristão pode ouvir o mundo, ele pode ouvir o humanismo secular, ou ele pode ouvir o que o Evangelho tem a dizer. E eu só tenho isso para dizer aos homens: o Evangelho, não é? E especialmente aqueles que se encontram em condições semelhantes aos cristãos hebreus, chafurdando no medo, na ansiedade, deprimidos, miseráveis, sem poderem se alegrar em tão grande salvação. É óbvio que eu também me dirijo aos não a todos aqueles que não conhecem isso, mas que esse Evangelho pode chamar. Então, aos crentes que não se regozijam em sua salvação e a todos os não cristãos. O autor de Hebreus diz que essa é uma tão grande salvação que o regozijo é o resultado natural, se é que a gente pode falar assim, falando de coisas espirituais. E a pergunta para nós é: por que a igreja prega? Por que nós estamos no mundo? E por que nós estamos pregando? O que justifica a continuidade da igreja? No Brasil tem milhares de ONGs. Se a igreja vai falar o que as ONGs estão falando ou fazendo, para que a igreja continua existindo? Por que não acaba? Por que não fecha? Então, por que a igreja continua pregando? Muitas pessoas pensam que a igreja deve calar a boca porque sua mensagem é ultrapassada. Não é a nossa cultura que pensa isso. Todas as culturas pensaram isso. Você pode achar que as pessoas do Império Romano valorizavam o Evangelho, mas você vê, lendo todas as cartas, que não era isso que acontecia.
Então, o que nós podemos dizer a essas pessoas? Eu quero abordar, então, particularmente essas palavras. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Verso 3. E aqui está a nossa mensagem. A nossa mensagem é que nós temos uma tão grande salvação. E é com a mensagem da Bíblia que estamos preocupados com essa grande salvação. Que ele diz, como vamos escapar se negligenciarmos tão grande salvação? Eu quero analisar então essa afirmação. A primeira coisa que notamos é que a mensagem da palavra de Deus é uma mensagem de salvação. Que significa o quê? Libertação, significa livramento, significa restauração, significa a cura de todas as mazelas da alma, não é? E é saúde espiritual, é salvação, é algo tão fundamental para a alma, que não é uma melhora para a alma, que não é um recondicionamento da alma, é uma salvação, ela está totalmente livre. A mensagem da igreja cristã não é uma exortação para que homens e mulheres vivam uma vida melhor, uma vida mais moral, sejam melhores pais, melhores mães e cidadãos. Isso não é cristianismo. Muitos meios podem fazer e estão falando a respeito disso. Então, o essencial da mensagem cristã é ela ser uma mensagem de boas novas. Ela é um evangelho, não é? Significa boas novas, são boas notícias sobre salvação, sobre libertação, sobre todas as necessidades da alma finalmente satisfeitas. Então, estou enfatizando isso porque, se você colher a impressão que o cristianismo nos jornais, na internet, passa, você poderá muito bem chegar à conclusão de que a mensagem não passa de um protesto. Outro dia até eu estava vendo alguém dizer, os protestantes, se você é um protestante, se você é cristão, você tem que protestar contra aquilo ali, tem que protestar contra aquilo lá na sociedade, contra aquilo lá. Eu nunca ouvi nada mais ridículo, não é? Porque o evangelho não é um protesto. Houve uma reforma, a reforma protestante, houve um protesto contra o abandono do evangelho. O evangelho não é um protesto, o evangelho é uma boa nova. O protesto era que a boa nova tinha sido abandonada. O que essa pessoa estava falando, que o evangelho era, se você tem que sair por aí protestando, era exatamente fazer o oposto, era abandonar o evangelho para fazer outra coisa. Então, se você colher a impressão de que o cristianismo que é colocado hoje, que até é mais aceito, vai parecer que ele é um protesto contra, sei lá, as desigualdades, a fome no mundo, a destruição da natureza, um protesto contra a guerra, contra as causas sociais, um protesto contra isso, um protesto contra aquilo. A gente vai identificando no mundo que a gente acha que não está bom e a gente protesta a respeito daquilo, mas isso não é uma boa nova, queridos. Que boa nova há nesses protestos? Que boa nova há a gente sair pela rua dizendo que o homem tem que ser melhor, que o homem tem que melhorar, que o homem não pode ser violento, que a sociedade deve ser mais justa. Que boa nova é essa? Isso não é uma boa nova. Isso é o que o homem diz o tempo todo, a vida inteira. Não há nenhuma salvação nisso. O mundo não vai ficar melhor. Os seres humanos não vão deixar de ser egoístas. O mundo não vai ficar em paz. Não há salvação no protesto. O mundo hoje está tão convulsionado como sempre esteve. O evangelho é uma boa nova. Agora, não há nenhuma boa nova no protesto contra absolutamente nada que a gente ache que a sociedade devia melhorar, que o homem devia melhorar. A mensagem do evangelho é uma boa nova de salvação. Não há salvação nessas coisas. Essa é a primeira coisa que devemos enfatizar. E é a melhor, maior e mais maravilhosa notícia que chegou no mundo. É uma notícia de algo que foi feito, não é de algo para se fazer ou para se tentar. Então o autor de Hebreus chama isso de grande salvação. Não é só que chegou uma salvação. Como escaparemos se rejeitarmos tão grande salvação? Ele não fala nem grande salvação, mas
tão grande. Ele está tentando mostrar o tamanho, algo característico de todos os escritores do Novo Testamento. Eles sempre usavam superlativo quando escreviam sobre o Evangelho, sobre a mensagem do Evangelho. Não é salvação, não é grande salvação, é tão grande salvação. Não é nada parecido com nada que os seres humanos já ouviram, fizeram, ou podiam fazer. Então Paulo, em particular, faz isso. Ele fala as superiores riquezas da graça de Deus. Ele podia falar a graça de Deus, já é incrível, mas ele podia falar as riquezas da graça de Deus. Vamos ver, Paulo está falando sobre as superiores riquezas da graça de Deus. Ele vai empilhando superlativos. Ele também fala sobre as riquezas insondáveis de Cristo. Ele podia falar assim, as imensas riquezas de Cristo, ou as riquezas de Cristo, já seria muita coisa, mas ele podia falar que elas eram imensas, mas uma coisa imensa você pode chegar ao fim, mas ele diz as riquezas insondáveis, ou seja, você nunca vai conseguir, é uma riqueza tão grande que você nunca vai chegar ao fim dela. Você vê superlativos, e Paulo diz assim, por exemplo, isso está em Efésios 3:8, né? Em 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Você viu que o Evangelho é grande, é um mistério imenso para nós. Então, o adjetivo grande, no que diz respeito à salvação tão grande, quando você pensa só no adjetivo em si, colocando ele simplesmente ligado na Bíblia, mas o adjetivo em si mesmo, grande, tão grande, não é? Então considere, por exemplo, as grandes catedrais na Europa, não é? Que foram sendo construídas durante a Idade Média. Qual é a explicação para aquela arquitetura tão magnífica, tão incrível? Então, independentemente do que você e eu pensemos das catedrais, nós temos que considerar os homens que as construíram. Eles tentaram expressar quase sempre a nave dessas grandes catedrais, quando são olhadas de cima, o que as pessoas não podiam fazer naquela época, mas você vê que elas sempre têm um formato de cruz, não é? Eles tentaram expressar em pedra a grandeza e a imensidão e a magnificência dessa grande mensagem da igreja referente à salvação, não é? Então você percebe a mesma coisa na arte, não é? Alguns grandes artistas retrataram a respeito da salvação, das coisas que acompanham o Evangelho, e tentaram expressar aquilo da maior maneira possível. Por exemplo, a Última Santa Ceia de Leonardo da Vinci, mas uma das maiores obras-primas da eloquência, por exemplo, na oratória, foram comunicadas a partir de púlpitos cristãos. Então, deixa eu dar mais uma ilustração disso, não é? Possivelmente, uma das melhores composições musicais de todos os tempos tenha sido o Messias de Handel, e com seus coros impactantes. Um dos coros do Messias de Handel é o Aleluia de Handel. Acho que todo mundo conhece o Aleluia de Handel. É impactante, é majestoso, quase sempre, infelizmente, porque foge um pouco daquilo que ele tentou passar. As pessoas... Aleluia de Handel, por exemplo, é muito cantada no Natal, mas a música está falando sobre a segunda vinda de Cristo, não é? E o próprio Handel contou que durante o período extraordinariamente curto em que ele compôs o Messias, ele diz que sentiu que havia sido elevado aos céus e tido um vislumbre da glória de Deus e da poderosa cruz de Cristo. Então o coro aleluia, ele passa isso, né? Tem esse aleluia que se repete e diz: o Senhor Deus onipotente reina, o Senhor Deus onipotente reina, aleluia, 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 e fica repetindo isso algumas vezes. E os reinos deste mundo vieram ser do nosso Deus, ele reinará para todo sempre, ele reinará, Rei dos reis, para sempre e sempre, aleluia. Ele diz que tentou expressar com música a grandiosidade do reinado
da soberania, do poder imenso dos reis, do Rei dos Reis, do Deus Todo-Poderoso. Eu gosto disso. Eu gosto de que alguém que está arrebatado, porque a gente, é engraçado, assim, no meio da igreja, às vezes as pessoas acham que expressar de uma maneira adequada a algo, em outra área de como o ser humano expressa aquilo que Deus deu a nós, deve ser menor, mas não é verdade, não é? Quando você pega um texto sobre Cristo, quanto mais a pessoa que escreveu ou a pessoa que está falando, quando você ouve um sermão do Spurgeon, um sermão de Jonathan Edwards, quando você lê um livro assim, quanto mais palavras capturam a grandeza de Cristo, mais você fica, isso, ótimo, maravilhoso. Então, na música, isso também é verdade. Cristo, é óbvio que a gente pode pegar, sei lá, um instrumento desafinado e cantar do jeito que nós podemos, mas é óbvio que Handel, por exemplo, no Aleluia de Handel, está pegando toda a genialidade humana com a música e tentando, igual as pessoas fazem com a palavra, o poeta, né? Igual Davi faz, por exemplo, apesar de nós estarmos falando da palavra inspirada de Deus, quando ele diz como o cervo brama pelas águas, assim, você vê, é grandioso, né? O céu são as cortinas da tua morada. Dava para falar mais simples, mas você vê que os Salmos é incrível, porque está arrebatado, usando as palavras mais grandiosas, é a melhor poesia para retratar Cristo. Então é maravilhoso pensar como Handel usou o melhor da genialidade da música para expressar Cristo, ou que um arquiteto, quando pensou nessa grande salvação, tentou expressar isso. Alguém com palavras, um poeta, alguém com música, um músico, um arquiteto pensando na arquitetura, contanto que o que impulsione seja de verdade a grandiosidade de Cristo. É maravilhoso. O que estraga essas coisas é quando Cristo não é de fato assim. Então, você vê que Handel diz: é vasto, é imenso o poder infinito de Cristo, e eu quis expressar isso com música. Então, considere, por exemplo, o hino famoso de Isaac Watts, quando contempla a maravilhosa cruz. As palavras que ele usa, a poesia. É óbvio que aquilo podia ser dito com palavras menores, sem a poesia de Isaac Watts, mas é óbvio que a cruz nos arrebata. Não é? E se nós podemos expressar isso da maneira mais elevada possível, melhor. Não é? Quando Paulo diz: longe esteja de me gloriar em qualquer outra coisa a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual estou crucificado para o mundo. Paulo está cheio de palavras. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Nenhuma dessas palavras, mesmo na Bíblia, está do tamanho de Deus, está menor. Está menor, porque não existe no nosso vocabulário algo do tamanho da grande salvação. Mas você vê, é maravilhoso quando nós usamos o máximo. E o que ele está dizendo é que quando eu olho para a sua maravilhosa cruz, ele não apenas, quando você ouve o hino de Isaac Watts, olha para a sua letra, você vê que ele não olha de relance para a cruz. Eu olho para a cruz. Não. Ele olha para a cruz como quem está no topo de uma cordilheira, sabe, no topo de uma montanha, e ele contempla aquele horizonte imenso, aquelas coisas longe. É uma contemplação que leva muito tempo, que você está vendo muitos detalhes, tudo é incrível. Ele diz: é assim que eu contemplo a cruz. Não é como eu olho para uma coisa assim, interessante, e já vou. Não, aquilo me pega. O hino de Charles Wesley, não é? 1000 línguas eu quisera ter para cantar. Nós cantamos um hino hoje que se parece com essa ideia, mas ele diz assim: 1000 línguas quisera eu ter para cantar o louvor do meu grande Redentor, as glórias do meu Deus, meu Rei, triunfos de sua graça. E aí você tem uma grande poesia, e é óbvio que seria melhor ainda, e é o caso, se você botasse uma grande música,
e na grande música você fizesse como o Aleluia de Handel, um arranjo musical compatível. Então, a questão é, você pensa assim do Evangelho? Essa coisa grandiosa que merecia 1000 línguas para dizer as belezas que ele tem. Você tinha vontade de ter 1000 línguas, 1000 olhos para contemplar tudo, que você sente que os teus 2 olhos não são suficientes, que a sua mente não captura tudo, e você fica tão extasiado com a grandeza assim do Evangelho, que você pensa, profundidade, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, que conheceu a mente do nosso Senhor. Quisera eu ter uma mente maior para apreender mais, para compreender mais. Você se alegra com isso, você sente orgulho, você se gloria nisso, de tal maneira que você olha para todas as pessoas do mundo e pensa, que pessoas infelizes. Você olha para a pessoa mais rica, mais poderosa, mais saudável e pensa, que infeliz, ela não contempla a cruz. Ou você passa um aspecto miserável para o mundo. Ou as pessoas olham para você e sentem pena de você. É isso que o autor de Hebreus está dizendo para eles. Como escaparemos se não atentarmos para tão grande salvação? Na verdade, o autor da Epístola aos Hebreus está escrevendo, dizendo a esses cristãos, vocês têm vergonha dessa mensagem? Vocês estão infelizes? Vocês estão deprimidos? O problema de vocês é que vocês nunca perceberam a grande salvação que vocês têm. Esse é o problema. Vocês podem dizer que a cruz é isso, é aquilo, vocês não viram, sabe, igual João diz, o verbo virou gente, habitou entre nós, e vimos a sua glória. Vocês não viram, sabe, vocês estão agindo como se essa salvação fosse uma coisa michuruca. Vocês acham a glória do Império Romano maior, vocês acham o poder do Império Romano maior. Você vê um povo igual a esse que estava com medo, e João mandou o Apocalipse. É sobre Cristo, é sobre o Rei dos Reis, é sobre o Senhor dos Senhores, é sobre o que Handel colocou na sua música. Era sobre eles verem a grandiosidade de Cristo e verem que todas as outras coisas eram totalmente insignificantes. Então, se apenas vocês tivessem percebido a preeminência de Cristo e as glórias da cruz, vocês nunca teriam olhado para trás porque estão com medo. Nunca estariam aí deprimidos num canto. Vocês iam estar como Paulo cantando na cadeia com Silas. Eles estavam arrebentados, eles tinham apanhado, ninguém ouviu eles, trataram eles injustamente, bateram neles, eles estavam lá no meio da madrugada, eles não sabiam se eles iam ser mortos, eles não sabiam o que ia acontecer, mas eles estavam cantando. Então, eles estavam cantando, vocês deviam estar cantando. Paulo estava cantando não porque não estava doendo, não porque ele não tinha sido humilhado, não porque ele não tinha sido chicoteado. Paulo estava cantando por causa dessa tão grande salvação. Então eu me pergunto se nós, que nos dizemos cristãos, nos gloriamos na cruz como deveríamos. Isso é o que ele está perguntando a eles e para nós também. Será que exultamos por essa tão grande e poderosa salvação que é nossa? Pode ser que nós precisemos lembrar disso, queridos. E pode ser que a gente precise lembrar disso todo dia. Porque nossas vidas, a nossa reação à vida precisa ser compatível a uma tão grande salvação. Alguém que recebe uma tão grande salvação está maravilhado. Principalmente quando nós estamos falando sobre a maior coisa que já aconteceu e acontecerá. Às vezes nós passamos a impressão de que nosso evangelho é uma coisa pequena e insignificante. A maior parte das pessoas que te conhecem acham o evangelho uma coisa grande. As pessoas às vezes veem os cristãos tão sedentos daquilo que elas querem, buscando tão o que elas querem, tão desanimados por não ter o que elas não têm também, ou o que elas estão buscando, que eles só podem receber uma mensagem dessas pessoas: o evangelho é uma coisa insignificante. Eles nunca vão perguntar para nós qual a razão da nossa esperança. Eles não estão vendo nada. Quem ia perguntar para esses cristãos hebreus qual era a razão da esperança deles? Eles estavam deprimidos, eles estavam tristes, eles estavam miseráveis. E o autor de Hebreus está dizendo isso para eles: vocês estão negligenciando uma tão grande salvação e uma tão grande oportunidade
que vocês tinham de mostrar à comunidade de vocês o que Paulo mostrou àqueles presos, que a Bíblia diz, Paulo e Silas cantavam ao Senhor, e os presos estavam ouvindo. Estavam pensando, quem são esses caras? Quem canta à meia-noite com o corpo todo ensanguentado, com correntes no pé? Quem é esse Paulo e Silas? Que tipo de gente é essa? É óbvio que eles iam querer saber que esperança é essa, que alegria é essa, o que está acontecendo com vocês? Que tipo de gente reage assim ao que vocês estão experimentando? Então a impressão de que ser cristão significa, a maior parte das pessoas passam para o mundo a impressão de que ser cristão significa não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro, não fazer aquilo outro. Mas agora eu sou um cristão mais moderno, então eu ainda posso ser cristão e fazer isso, fazer aquilo outro. É uma questão de poder fazer e não poder fazer. E no entanto nós somos os que creem em uma tão grande salvação. A nossa tarefa nesses tempos maus em que nos encontramos é mostrar aos homens e às mulheres a grandeza do que eles estão perdendo. Sabe, o mundo tem que ver em nós, a gente tem que estar mostrando ao mundo o seguinte: vocês não sabem o que estão perdendo, vocês não sabem a fonte que eu tenho, vocês não sabem a alegria que eu tenho, vocês não sabem a paz que vocês estão perdendo, vocês não sabem as maravilhas que vocês não estão vendo, vocês não sabem como a vida de vocês é miserável. Vocês não sabem como vocês podiam ser felizes, como vocês podiam ser plenos, como vocês podiam ter uma vida cheia de alegria indizível e cheia de glória. É isso que o mundo devia estar vendo em nós. A grandeza do que vocês estão perdendo, vocês não têm a menor ideia. A perda. E por que o autor da Epístola de Hebreus chamou de tão grande salvação? Porque essa salvação é grande assim. Em primeiro lugar, é grande em razão do seu autor, é grande em razão da sua gênese, é grande em sua concepção. Essa é uma boa maneira de testar a grandeza de qualquer coisa, não é? Quem gerou isso? Não é esse o teste que habitualmente empregamos com relação a livros, a sermões. Você entra numa biblioteca em busca de um grande livro para ler. Como você decide qual é o livro? Como você decide que livro você vai ler? Você olha o quê? Para os títulos. Se for um homem sábio, não é assim que você faz. Você vai olhar os autores. Não é? Pois você quer ler um livro escrito por um grande autor, porque você quer ler um grande livro. Você escolhe não pelo título do sermão, você escolhe por alguém que pregou grandes sermões sobre Cristo. O título não importa. Esse é um método consistente, um princípio sólido para toda a área da vida. Eu estava lendo uma história de um quadro que foi comprado por um valor assim comum, sabe? E era antigo, então eu fui comprar lá por 1.000 libras. E ficou lá, e numa galeria lá, no canto, não era muito importante. E anos depois, um especialista tinha ido à galeria para fazer alguma coisa, e viu, entrou lá para dentro, nem estava em exposição, e viu o quadro, disse: esse quadro aqui é antigo, e começou a examinar o quadro, e examinou aqui, examinou ali, e o quadro foi vendido por quase 100 milhões de dólares. Por quê? Porque era de Van Gogh. Agora, o quadro ficou anos lá, ele ficou mais bonito? Ele ficou melhor? Não, estava lá o quadro, não é? Mas quem era o autor agora? Aquele quadro estava sendo vendido por $1.000. Todo mundo podia comprar. Mas agora o especialista foi lá, examinou, chamou outros especialistas, fizeram um painel. Esse é o quadro de Van Gogh que foi perdido. Isso vale uma fortuna. Então alguém foi capaz de pagar 100 milhões de dólares. Por quê? Esse era o mesmo quadro. Por causa do autor. Isso faz toda a diferença. Isso agora não é só um quadro. Esse é o quadro de Van Gogh. Essa grande salvação. Quem é o autor dessa grande salvação?
Nesse mesmo livro, o autor de Hebreus vai dizer: manter os olhos fixos no autor. Quem é o autor? Por isso que é uma grande salvação. Antes, ninguém sabia quem tinha pintado o quadro. É um antigo, uma paisagem aí, mas isso aí vale $1.000. Se tivesse com o meu nome no quadro, ainda valeria menos que $1.000. Mas agora é Van Gogh, ele é o autor, e esse autor muda tudo. O que realmente determina a grandeza da pintura é a grandeza do pintor. Você pode ter uma estátua de mármore, dizer, bonito, está bem feito, né? Quanto vale? Vale tanto. Mas se descobrirem que aquela estátua de mármore foi feita por Michelangelo, mudou tudo. Agora, talvez toda a tua fortuna, teu dinheiro não seja capaz mais de comprar, por causa de Michelangelo. Porque oferecemos ao mundo a mensagem da Bíblia. Porque dizemos que essa mensagem é incrível, porque ela não é uma mensagem humana. É quase inacreditável que pessoas que se dizem cristãs ouçam o que Freud diz. O que importa o que ele diz? Nós pregamos uma mensagem que não é humana. O seu autor é o Criador do universo. O autor de Hebreus está dizendo: como escaparemos se negligenciarmos essa tão grande salvação? Ela é grande por muitas razões, mas essa é uma primeira razão, por causa do seu autor. Que tipo de especialista seria aquele cara se ele tivesse olhado para o quadro de Van Gogh e não tivesse percebido? Um leigo, qualquer eu, olhando para o quadro, não ia ver nada mesmo. Mas aquele cara ali, que é tão renomado, ele tinha que perceber. Não é uma mensagem concebida pela mente humana, não é uma teoria humana. Nós estamos cansados das teorias humanas sobre felicidade, sobre paz, sobre os protestos humanos. O mundo é um inferno, porque o coração do homem é um inferno, porque o homem não tem paz. Como é que eu vou escutar um homem que não tem paz me ensinar sobre paz? Como é que eu vou ouvir uma mente inimiga de Deus falar sobre paz? Que paz? Não há paz, diz Deus. Então o evangelho é grande, porque o autor dele não é humano, não chafurda no pecado, não é escravo do pecado, não é um miserável pecador debaixo da maldição de Deus, não é. Eu não quero depreciar tudo aquilo que, pelo contrário, que os homens fazem. Eu acabei de falar que a música de Handel é boa, a poesia e tal é boa, mas só quando está dando forma a coisas maiores do que o próprio homem, não é? Então, quem é o autor dessa grande salvação? Hebreus mesmo diz um pouco antes: Deus, que em diversas ocasiões e de diversas e variadas maneiras no passado falou aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou por meio do seu Filho, a quem ele designou herdeiro de todas as coisas. E no capítulo 2, pois se a palavra dita por anjos, você vê, quem diz uma coisa dá uma importância, queridos. Se alguém disser assim: olha, amanhã vai explodir uma guerra entre a China e os Estados Unidos. Quem disse isso? Foi meu vizinho ali. Você vai dizer: não ligo para isso, o cara é maluco. Depende de quem diz as coisas. Agora, quem disse isso? Quem disse foi Trump. Então complicado, hein? Então as coisas são complicadas, porque quem diz é alguém importante. Então, se as palavras que os anjos falaram de Deus, trazida pelos anjos, ficou firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa recompensa, como escaparemos de uma tão grande salvação? Ele falou em seu Filho, ele falou naquele que é a sua imagem. E é por isso que a igreja cristã continua, queridos, porque a igreja cristã não está aqui competindo com ONGs, nem com nenhuma tentativa humana de melhora do mundo. É por isso que pedimos e bradamos, na verdade, a nossa voz no mundo. Estamos dizendo ao mundo o que Deus pensa. Todo o resto está dizendo o que um homem pensa. Não importa, você pode me mostrar, nem li o livro ainda, eu já sei que aquilo é o pensamento de algum homem. Essa é a diferença entre aquele livro que você está achando maravilhoso e o que eu tenho aqui.
Aqui é o que Deus pensa. E tudo que você me mostrar é que um homem pensa. O que um homem pensa sobre a vida, o que um homem pensa sobre a alma, o que um homem pensa sobre a paz, não dá em nada. Eu já li um monte. Mas aqui nós estamos falando sobre não o que um homem pensa, mas o que Deus pensa. Por que o mundo está nesse estado tão tenebroso? A resposta só a Bíblia tem. O homem faz parte do problema, ele não faz parte da solução. Então Deus planejou e moldou com as próprias mãos essa tão grande salvação. Na verdade, Deus planejou essa grande salvação e decretou ela antes do universo existir. Antes de qualquer homem que pensa, pensar. Antes da primeira estrela existir, Deus já tinha pensado numa tão grande salvação. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E quando Deus pensou nessa tão grande salvação e planejou, o filho disse: eis-me aqui. Não, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse plano está centrado na cruz, numa cruz, onde eu morro, onde eu bebo o cálice, eis-me aqui. E ele veio, assim como o Espírito Santo, que também entrou na nossa vida. O plano foi feito por esse Deus, pela Trindade. Você vê, essa é uma tão grande salvação, por causa do autor dessa salvação. Agora, como eu disse, o quadro não valia nada. Quando falaram que o autor, que o pintor era Van Gogh, pronto, mudou tudo. Agora o quadro valia milhões. Então essa é uma das razões pelas quais devemos nos gloriar na salvação. O autor, é porque devemos pedir a todos que ouçam. O mundo enlouqueceu, não é espiritual, não é? Ele está repleto de toda espécie de problemas. Aquilo que é o secularismo não tem solução para nenhum dos problemas. Nós precisamos ouvir a Deus e pararmos de ouvir uns aos outros. Não é que nós temos que parar de ouvir aquela pessoa. Temos que parar de ouvir todo mundo. Temos que parar de ouvir você. Tem que parar de ouvir a minha opinião sobre o mundo, como deve acontecer, é tão inútil quanto a de qualquer outro ser humano. Nós temos que parar de ouvir todo mundo, temos que parar de ouvir uns aos outros. Nós devemos fazer o que a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ouçam a mim, ouçam a mim. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo: vocês estão miseráveis, não estão cheios de alegria, vocês estão passando uma ideia totalmente falsa dessa grande salvação, porque vocês esqueceram dessas realidades. Em segundo lugar, a salvação é tão grande porque ela nos liberta de um grande inimigo. O versículo diz: como escaparemos se negligenciarmos de tão grande salvação? Aqui está a segunda maneira de testar seu valor. Temos aqui algo que nos dá saúde, que cura todos os dramas da nossa alma, da vida, como ela é hoje, no homem natural. A maneira de testar a sua grandeza é perceber do que ela nos salva. De quanto maior é a coisa que algo nos salva, maior isso é, mais celebrado isso é. Então, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Isso está nos salvando de algo. O que acontece conosco se a gente negligenciar isso? Você já pensou a respeito disso? Então, deixe-me colocar tudo novamente na forma de uma ilustração. Nós lemos o tempo todo sobre vários medicamentos que são usados para curar doenças. Agora mesmo as pessoas estão procurando vacinas, não é? Então nós lemos sobre órgãos de saúde, nós lemos os laboratórios gastando bilhões para descobrir remédios e pesquisas, mas como nós estimamos a grandeza e o valor de um medicamento? A aspirina, por exemplo, é um medicamento maravilhoso, não é? É maravilhoso, mas é barato. É barato a aspirina, porque ela cura você de dor de cabeça. Um remédio cura de dor de cabeça. Graças a Deus estou com a dor de cabeça. Ainda bem que esse remédio cura de dor de cabeça, né? É ótimo, a gente acha ótimo. Mas por que tem drogas que são caríssimas?
porque elas são contra moléstias letais. Se amanhã alguém disser, olha, descobri um remédio que cura todos os cânceres, caríssimo, porque não está me curando de dor de cabeça, está me curando de algo letal. Descobri algo que regenera a medula depois que alguém fica paraplégico ou tetraplégico. Então isso é caríssimo. Por quê? Porque isso é uma coisa dificílima. Agora, quanto mais uma droga cura de uma doença mais letal, mais cara ela é. Não é? Essas drogas não curam apenas dores de cabeça, dores comuns, mas a doença mais fatal. Então ela tem um outro valor. Então nós estimamos o valor ou a grandeza de um medicamento pela gravidade da doença que ele cura. Não é? Então ele está dizendo, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? A expressão, a palavra dita por anjos, no 2:2, está falando sobre a lei de Deus. A lei de Deus botou você sobre a ira infinita de Deus. Não há nada pior. Pense que esse Deus é imutável, a ira dele não muda nunca. Pense que ele é todo poderoso, a ira dele tem todos os componentes que ele tem, a ira dele é toda poderosa. Pense que ele é infinito, pense que a ira dele nunca vai terminar, ela é infinita. Pense que ele é imutável, ele nunca vai mudar de ideia. E você está debaixo da ira dele. O câncer não é nada perto disso. Morrer da pior forma que você imaginar não é nada perto disso. Nada se aproxima do que seja aquilo do que o Evangelho te salva. A Bíblia diz, Deus diz em Ezequiel 18:4, por exemplo, a alma que pecar, essa morrerá. O Evangelho, essa tão grande salvação, nos livra da pior coisa imaginável, a ira infinita de Deus. Então aquilo que nos salva da pior de todas as coisas é grande. Você vê, é grande por causa do seu autor, e é grande por causa daquilo de que isso nos salva, não é? Do que isso nos livra. A Bíblia diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Em Romanos 2:5 diz, mas segundo a sua dureza, o teu coração impenitente entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Mas no 2:18 diz algo assim ainda mais forte, diz assim, mas a fúria e a ira aos que são contenciosos. Agora pensem nisso, queridos. Não diz só a ira, mas a fúria da ira do Deus Todo-Poderoso. Você podia ouvir algo pior? Sabe o que é a fúria de um furacão? Já viu cidades como Miami, as pessoas botando coisa na janela e indo para outra cidade porque vai passar um furacão? O furacão vai destruir tudo, o furacão é furioso, não tem como negociar com o furacão. As melhores casas, os melhores hotéis, resorts, o furacão vai passar em tudo. Sai todo mundo, é a única coisa que tem para fazer. Olha, tocou o alarme lá que está vindo uma tsunami, sai todo mundo, não adianta tentar improvisar, colocar saco de areia. Meu amigo, a onda vai destruir tudo isso que você parece sólido, essa cidade incrível, então, a onda vai vir destruindo tudo. Agora, nós não estamos falando sobre a fúria de uma tsunami, nem a fúria de um terremoto, nem a fúria de um furacão, mas a fúria do Deus Todo-Poderoso, é o que Paulo diz. Então, quando Deus onipotente tem uma ira furiosa, não existe nenhuma força negativa maior do que essa. Essa é a força negativa maior que existe. Ela está muito além de toda a capacidade da nossa imaginação. Nós podemos pensar na fúria de uma explosão nuclear, mas não a respeito disso. Então o apóstolo Paulo se gloriava no Evangelho, ele diz, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Salvação disso, tão grande a salvação. Então é grande por causa do autor, e grande por causa daquilo do que ela nos livra, nos salva.
e todos nós estamos indo para a morte. E Hebreus mesmo, 9:27 diz: está designado aos homens morrerem uma só vez, e depois disso a ira, depois disso o juízo. Foi isso que aquelas pessoas estavam esquecendo. Vocês estão com medo da fúria do César? Vocês estão com medo disso ou daquilo? Vocês estão tristes e deprimidos? Como nós escaparemos se nós negligenciarmos assim, a gente mostrar pequeno, for pequeno para nós essa tão grande salvação? E nós fomos criados para a glória de Deus. Como a pergunta do catecismo: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Um dia, todos nós vamos estar diante de Deus, sabe? Nós aqui, os homens, que a gente, por exemplo, que sabe que diz por Ele, por causa dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, um dia nós vamos estar diante de Deus, e em nós mesmos a pergunta será: tudo na sua vida me glorificou? Mostrou meu valor? Tudo foi por mim? O que você vai responder? O que você vai responder para Deus? Você vai contar uma história para Deus? Você vai colocar para Deus a última teoria da psicanálise? O que você vai fazer? A morte, então segue-se o juízo, então você tem que comparecer diante de Deus. Então tua vida terá que ter sido uma vida perfeita, vivida para a glória dEle, deleite nele. Você viveu assim? Não, então há uma expectante ira infinita sobre você. Ele vai perguntar: você fez isso? Viveu para me glorificar? Você desfrutou da minha presença? Eu fui a tua alegria todo o tempo, gozo. Minha lei foi cumprida por você? O que você vai dizer? Você não precisa pensar numa explicação. Deus já disse qual é a resposta. A alma que pecar, essa morrerá. É o que está sobre nós. E a condenação determinada pelo Senhor para aqueles que não viveram para a sua glória. Toda a sua justiça será como trapos imundos aos olhos de Deus. Você vai mostrar isso a Ele. Você vai levar trapos imundos e tentar convencer o Deus Santo de que aquilo tem algum valor. Você não pode escapar. Você vê porque essa tão grande salvação. Sabe por que as pessoas às vezes estão tristes, arrasadas, igual essas pessoas estavam? Ele disse: vocês como escaparemos se esquecermos de tão grande salvação? Sabe por que algumas pessoas não acham que é uma grande salvação? Elas não acreditam. Nós sabemos o que as pessoas fazem quando elas acreditam. Nos últimos meses, nós vimos o que as pessoas fazem quando acreditam que estão em perigo, que elas podem morrer, mesmo que elas tenham que acreditar em seres humanos, que elas mesmas não possam ver o perigo. Elas fazem o que mandam, às vezes fazem até coisas ridículas. Agora, é por isso que muita gente, eu nunca acredito em alguém que chega para mim e diz assim: pastor, eu acho que eu estou perdido, sabe, é por isso, por aquilo, outro, sou uma pessoa perdida, acho que eu não sou um eleito. Eu já sei, essa pessoa não acredita. Porque ela está tão tranquila. Ela não acredita. Se o médico tivesse dito para ela que ela estava com câncer, ela ia chegar perto de mim: eu estou com câncer, pastor, câncer. O médico disse que eu tenho 3 meses. Também agora ela acredita. Mas o inferno, está dizendo que vai para o inferno assim, porque ela não acredita. A fúria infinita de Deus, ela não acredita. Se falasse a fúria do vírus, ela vai ficar desesperada. Esse é o pior vírus que já existiu no mundo. Agora ele está aí no mundo. Ele vai sair varrendo tudo. A pessoa fica desesperada. Não dorme, entra na bolha, porque ela acredita. Agora a ira, a fúria do Deus invisível. Eu acho que eu vou estar debaixo da fúria. Estou sentindo que eu estou na fúria. Está vendo? Não é uma grande salvação, porque ele não acredita. Ele não vê Deus de verdade. Deus para ele é uma história. Quando você tem algo muito terrível para acontecer, outras coisas
passam a ser bobagens. Era o que acontecia com Paulo, era o que devia acontecer com essas pessoas. O Império Romano parecia terrível, mas eles foram salvos de algo tão maior. Sabe? É como você está numa casa e falar assim, está vindo uma tsunami. Ah, tá tudo bem, eu vou tsunami, mas eu dei barata. Primeiro eu vou dedetizar a casa. Meu amigo, você quer ir embora. Você não quer mais a casa. Você não volta, olha, você tem 10 minutos para sair rápido, porque a tsunami está vindo. Não, mas eu quero primeiro buscar, eu não estou achando uma caixinha de música que a vovó me deu. Não tem isso, as pessoas vão embora. Aquela pessoa que gostava da casa, quando diz que aquilo tudo vai ser destruído, a pessoa vai embora. Então existe apenas uma maneira de evitar a ira de Deus: estar em Cristo. Você vê, essa é uma grande salvação por causa do autor. E é uma grande salvação por causa daquilo que ela nos livra. O autor de Hebreus está dizendo, vocês esqueceram isso. Sabe por que vocês estão deprimidos? Sabe por que vocês estão tristes? Sabe por que vocês não estão cheios de alegria? Porque vocês esqueceram. Agora, vocês pensam que alguém pode escapar negligenciando uma tão grande salvação? Se aquilo que os anjos disseram, Deus fez assim, imagine aquilo que Ele disse através do seu Filho, o que Ele fez. Esse é o plano de Deus. Crer que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, para que nele Deus olhasse para nós e dissesse, perfeito, perfeito, não acho manchas em ti. Não é um outro homem, não é um anjo, é o próprio Deus olhando e dizendo, perfeito. De tal maneira que pode ser dito dessas pessoas, quem tentará acusação contra elas? É Deus que diz, perfeito, eu estou satisfeito, eu estou encantado. Agora, se você crê nisso, o autor de Hebreus está dizendo, nessa grande salvação, todos esses problemas vão embora, vocês vão continuar firmes, vocês vão ter isso, crer que o Filho de Deus levou Ele mesmo, diz 1 Pedro 2,24, em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que estando mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. É por isso que o autor de Hebreus chama de tão grande salvação. Você vê, ele não está exagerando. Essa é a única mensagem que pode livrar o ser humano do juízo de Deus, da ira infinita, da fúria da ira infinita de Deus. Tão grande salvação, vai além disso, porque se é grande salvação pelo autor, é grande salvação pelo que ela nos livra, mas ela não faz só isso, ela não só deixa que o Deus furioso, pelo que nós somos em nós mesmos, não põe a sua fúria em nós, e tudo bem, não é uma grande salvação, se você levar em conta do que ela nos salva, que é a ira de Deus, do seu autor, que é o próprio Deus, que é Cristo, mas também a tudo que é positivo, não é? Por exemplo, Hebreus 2,17 diz, portanto, em tudo convinha que ele fosse semelhante a seus irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas pertencentes a Deus, para fazer a reconciliação pelos pecados do povo. Ele não fez a grande salvação, não é só que o Rei do universo, Deus Todo-Poderoso, com a sua fúria, a ira, e a sua fúria sobre nós, falou, tudo bem, eu não vou mais derramar minha ira sobre eles, por causa do que você fez, você salvou eles da minha fúria. Não, a salvação fez mais, ela nos reconciliou com Deus. Esse Deus não é só que ele não está mais furioso conosco, agora, ele foi reconciliado pelo seu sangue. Isso é incrível. Nossa primeira necessidade é perdão. Nós precisamos nos reconciliar com Deus. Estamos afastados, nos rebelamos, estamos sob a sua ira, somos culpados. Jó 25:4 diz, como pois o homem pode ser justificado perante Deus? O que ele vai falar para se justificar? Como o homem pode se acertar com Deus? Como podemos nos livrar dos nossos pecados? Como? Assim, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. 2 Coríntios 5,19.
É isso que isso faz. O Cordeiro de Deus levou os pecados, estamos perdoados, mas não só porque a ira não cai sobre nós, estamos reconciliados. Que grande salvação, nada mais no mundo pode nos dar isso. Por que nós ouviríamos outra pessoa falando sobre outro assunto? Para nos dar uma suposta alegria. Essas pessoas, esses cristãos hebreus não tinham nenhuma desculpa. E é sobre isso que o autor de Hebreus está escrevendo para ele. Hoje, certamente, os pastores iam mandar uma carta totalmente diferente. Ia querer falar com cada um individualmente. Qual o problema de cada um? Você apanhou, você perdeu a casa, você foi seu filho que foi preso, você foi torturado, e cada um vai ser um problema, hein? Cada um tem um problema diferente, terapias diferentes para todos, porque cada um aqui sofreu coisas diferentes. Tão grande salvação era para todo mundo, a ira de Deus estava sobre todo mundo. Mas se você quer é levado a Cristo, queridos, você é reconciliado com Deus, não é só que a ira dele não está mais sobre você, mas ainda mais, se você foi levado a Cristo, ele suporta em si mesmo os seus pecados como Cordeiro de Deus e tira o pecado. Você não apenas é reconciliado, você é adotado na sua família. Deus te adota, Deus diz, é meu filho. Deus diz, tudo o que sempre pertenceu ao meu filho amado, que é tudo que existe, agora é seu também. Queridos, você já pensou no que é a salvação? Se ela, só o autor, eu falei que o quadro lá de Van Gogh valia milhões só porque ele pintou, só o autor da salvação já faz dela uma grande salvação, mas ela nos livra da pior de todas as coisas, a fúria da ira do Deus Todo-Poderoso. Não, mas ela não faz só isso. A Bíblia diz em Hebreus 2:10, porque convinha que ele, para quem e por meio de quem são todas as coisas, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse o príncipe da salvação deles, pelos sofrimentos. E continua, pois tanto aquele que santifica, isto é, Jesus, quantos que são santificados, quem? Nós, são todos um agora, para o Pai, nós e que somos um. Ele não fala, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então, não é só que ele não está com sua ira infinita sobre mim, agora ele diz, eu me comprazo em você, eu me deleito em você. Você viu o que a salvação faz? Em natureza. Hebreus então 2:11 diz, por essa causa, ele não se envergonha de chamar eles de irmãos. Você não é apenas perdoado e depois deixado no meio da rua. Se você tivesse cometido crimes horríveis, terríveis, que merecessem a morte, e simplesmente algum governo dissesse, olha, vamos perdoar você, vamos soltar você, e soltasse você no meio da rua, sem um tostão, você ia ser um cara feliz. Graças a Deus, eu estava naqueles tormentos, eu merecia a morte, mas eu estou livre aqui na rua, e vou tentar ganhar a vida, vou tentar viver. Mas você não é apenas perdoado e depois deixado no meio da rua, é trazido para a casa do Rei do Universo, colocado no seio da família e se torna irmão de Jesus Cristo. Então Hebreus 12:13 diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos. Quem está falando é Jesus. No meio da congregação cantarei louvores a ti, e outra vez colocarei nele a minha confiança, e outra vez aqui estou eu e os filhos que tu me deu. Nós. Essa é uma grande salvação, por causa do seu autor, por causa daquilo que ela nos livra, porque nos reconcilia com Deus, mas vai mais, porque nos faz filhos de Deus, com Cristo. Não somos deixados simplesmente do lado de fora, não estamos debaixo da ira, mas... E o autor de Hebreus continua assim no versículo 14:16. E visto que os filhos são participantes da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, por meio da morte, pudesse destruir aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrar os que por medo da morte estavam a vida inteira sujeitos à escravidão, pois em verdade ele não assumiu a natureza dos anjos, mas assumiu para si a descendência de Abraão. Os eleitos, assumiu para ele mesmo, pecados perdoados, reconciliados com Deus, adotados em sua família, transformados em seus filhos, mas ainda temos que viver neste mundo, e esse mundo é cheio de aflições, mas a salvação ela cobre isso também.
Diz assim, em Hebreus 17, 18, 2, 17, 18: portanto, em todas as coisas era necessário que ele fosse semelhante a seus irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas pertencentes a Deus, para fazer a reconciliação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele próprio sofreu, sendo tentado, pode nos socorrer, quando estivermos sobre esses mesmos sofrimentos. Olha, Paulo tinha todas essas coisas e ainda tinha aquele que sofreu infinitamente mais do que ele, confortando, consolando. Quando você for tentado, sabe, como um poema famoso a respeito disso, né, diz: preciso de ti a cada instante, perto a me cercar, as tentações perdem seu poder quando perto tu estás. Você vê, essa salvação cobre também o período de vida que nós vamos estar aqui ainda. Ou seja, ele está conosco, ele já passou por tudo isso, em todos os aspectos. Que grande salvação! Mas aonde isso nos leva? No versículo 5 e 8 diz: pois não foi aos anjos que sujeitou o mundo vindouro, sobre o qual falamos, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o criaste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e honra, e o puseste sobre a obra das tuas mãos. Tu sujeitaste todas as coisas debaixo dos seus pés. Deus não preparou o mundo vindouro para os anjos. O que o autor está dizendo, para quem ele preparou então? Hebreus 1,14. Não são os anjos, todos eles espíritos ministradores, enviados para ministrar aqueles que serão herdeiros da salvação. Então, nesse mundo de hoje, não há nada tão maravilhoso como essa grande salvação. O que se compara a essa grande salvação para pecadores perdoados como nós, queridos? O que pode ser mais maravilhoso do que ser capaz de deitar a cabeça num travesseiro essa noite e saber que, se nós morrermos durante a noite, isso não tem nenhuma importância, pois você sabe que já passou da morte para a vida, que você sabe que Deus preparou um novo mundo para os seus filhos, que você simplesmente vai acordar para ver Cristo. Por isso que ela falou assim: é melhor partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Outro dia eu estava escrevendo, se você soubesse que você ia deitar hoje, e amanhã você vai acordar filho do Bill Gates, você ia ficar preocupado? Ia ficar desesperado? Porque amanhã você vai acordar bilionário? Lógico que não, né? Você vai pensar: vou dormir logo para acordar logo de manhã. É o que Paulo está dizendo. Então, é a maravilha da comunhão com Cristo. E Deus criou um mundo e uma história infinita para manifestar essas belezas para nós. Esse mundo por vir, nosso mundo está condenado, queridos. A igreja não está aqui para salvar o mundo. Não há salvação para esse mundo. A igreja são aqueles que são salvos deste mundo. Este mundo já está condenado, e o seu príncipe também. Hoje eu coloquei um texto que estava um tempo atrás, porque o Facebook fica nos lembrando. Eu quase não escrevo mais nada, porque o Facebook me lembra todo dia o que eu escrevi nos últimos anos. E eu coloquei assim um texto de Agostinho que diz assim: você está surpreso que o mundo está perdendo o controle? Que o mundo está piorando? Isso ele falou há 1.600 anos atrás. Você está surpreso que o mundo está perdendo o controle? Que o mundo está piorando? Que o mundo está envelhecido? Pense em um homem. Ele nasce, cresce, torna-se velho. A velhice tem muitas queixas, tosses, tremores, falta de visão, cansaço terrível. Um homem envelhece, ele está cheio de reclamações e queixas. O mundo é velho, ele é cheio de tribulações. Esse mundo está morrendo. Não se agarre ao velho mundo. Não se recuse a recuperar a sua juventude em Cristo, que lhe diz: o mundo está passando, o mundo está perdendo o controle, o mundo está com falta de ar, o mundo está morrendo. Não tenha medo, tua juventude deve ser renovada como uma águia, mas somente em mim. Somente em mim. É um mundo pecaminoso, e o Novo Testamento não promete torná-lo melhor.
Não há nenhuma página no Novo Testamento que promete fazer esse mundo um lugar melhor, queridos. Esse mundo vai de mal a pior. É o que o Novo Testamento diz. Se essa é a tua expectativa, você está totalmente enganado sobre o Evangelho. Na verdade, o Novo Testamento promete novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. 2 Pedro 3,13. Ele também nos diz que Cristo, o Filho de Deus, está voltando para julgar esse mundo, não para salvá-lo, mas para julgá-lo. E os elementos, enfim, você e eu, ele disse: eu farei tudo novo. E para que é esse tudo novo? Hebreus 2,5 diz: pois não foi aos anjos que ele sujeitou o mundo vindouro. O mundo vindouro, então, ele fez para vocês. Não são todos eles os anjos, espíritos ministradores enviados para ministrar aqueles que serão herdeiros da salvação? Sim, você vê, nosso tesouro não está aqui. Não é a nossa conta bancária, não é a nossa profissão. Nós vivemos para outro mundo. Pense naqueles cristãos que receberam essa carta com medo do Império Romano. Não seria engraçado se eles pudessem saber que o Império Romano não existe mais há tantos séculos? Parecia tão forte, tão poderoso. Quem poderia com o Império Romano, com os Césares? Não é engraçado, olhando para trás hoje, o Império Romano tão longe para nós, uma velharia. Há quase 12.000 anos atrás, tudo ruiu, tudo que parecia ser forte, tudo no mundo é assim. E eles? Onde está o Império Romano? O Império Romano é um coliseu velho. O Império Romano é as coisas velhas que sobraram. Agora, onde estão essas pessoas que de fato estavam em Cristo e que de fato tinham nele uma alegria indizível e foram convidadas a olhar para a grandeza da salvação? Elas estão agora à destra de Deus, onde há delícias perpetuamente. Essa é a grande salvação. Estamos sendo preparados para uma glória indescritível. Que as palavras do Senhor fixem em nós, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Isso aqui dá uma confusão, porque na casa há muitas moradas. É muitos quartos, muitos cômodos. É isso que está escrito. Na casa do meu pai há muitos cômodos. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês sabem que esses homens estão dizendo para eles: não temam, não temam. Nós sabemos que todos eles que estavam conversando com Jesus naquele dia iam morrer mortes terríveis. Mas eles realmente não temeram. Ninguém que estava lá, a não ser João, mesmo assim, preso em Patmos, ele mesmo dizendo, sofrendo por causa da verdade. Esse é o mundo vindouro oferecido por essa grande salvação. Agora, você crê nisso? É real para você? Então ele está dizendo: então vocês vão se regozijar. O estado miserável de vocês, lamentável de vocês, está dizendo que tudo é mentira. Vocês estão aí para serem um brilho de luz, como Paulo foi na prisão em Filipos. E porque nós temos que encerrar, essa grandeza da salvação diz respeito a como ela está sendo preparada para nós, não é? Hoje está todo mundo interessado em histórias dramáticas, grandes histórias, mas essa é a maior de todas as histórias. Ela nasceu no coração de Deus. Ele decretou essa história em toda a eternidade para manifestar a sua glória infinita do seu Filho. E lá está escrito em Hebreus 12:9: vemos, no entanto, Jesus de Nazaré, o carpinteiro, que fora feito um pouco menor do que os anjos. Ele parecia um homem comum, ele não frequentou escolas, ele não era um fariseu instruído. Quem é ele? Deus. E nós temos falado nesses últimos dias pelo seu Filho, ele tem nos falado nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem ele designou herdeiro de todas as coisas, para quem também fez o mundo, o qual, sendo o brilho da sua glória e a imagem expressa da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra das suas mãos. Não é incrível esse texto que diz assim: embora tendo sido feito um pouco menor do que os anjos, Jesus fez os anjos.
Pense nessa história, ele fez os anjos, mas ele se tornou menor do que os anjos. Ele fez o mundo, mas ele entrou no mundo que ele criou como um homem. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e ele mantém todas as coisas pela palavra do seu poder, ou seja, tudo entraria num caos absoluto, cada átomo do seu corpo, sem ele, aquele bebezinho deitado na manjedoura em Belém, sabe, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou e assumiu uma forma de servo, e se fez semelhante aos homens, se fez um bebê indefeso, um carpinteiro que trabalhava com as mãos, e visto que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que por meio da morte pudesse destruir aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrar os que por medo da morte estavam a vida inteira sujeitos à escravidão. Ele fez isso por aqueles que o Pai deu a ele. É uma grande salvação, por causa do seu autor, por causa daquilo que nos livra, porque nos faz não simplesmente pessoas que não estão mais debaixo da ira de Deus, mas filhos de Deus, herdeiros de Deus. E é uma grande salvação por causa dessa grande história. Deus se tornou um homem. Deus que criou os anjos se tornou menor do que os anjos. O Filho de Deus se humilhou. Mas vemos Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos por causa do sofrimento da morte, coroado de glória e de honra. Não acaba aí, agora ele está à destra do Pai. Ele é o Criador, o sustentador, o Senhor da vida, que morre em vergonha e ignomínia, porque ele fez isso, porque eu merecia todas essas coisas, e o Pai tinha dado a mim e a ele, então ele tinha que pagar as maldades infinitas do Josemar. Ninguém poderia condená-lo por nada, até mesmo o diabo. Ele disse: quem acha culpa em mim? Ninguém, nem o diabo pôde acusá-lo de nada. É a perfeição da humanidade. E o Deus eterno. E ele veio nos buscar. Ele veio buscar o que estava perdido. O Pai deu a ele um povo perdido. Mas não é um povo perdido como alguém que se perde, um povo perdido que era a própria fonte da sua ruína. Então ele não veio servir, ele não veio ser servido, mas servir. Ele morreu, ele passou por essas coisas e ressuscitou. Mas vemos Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Ele não ficou assim, não é? Por causa do sofrimento, da morte, agora coroado de glória e de honra. Então o autor de Hebreus expõe no primeiro capítulo, quando ele por si mesmo purificou nossos pecados e sentou-se à destra da majestade na altura, Hebreus 1:3. E o mundo inteiro vai vê-lo como ele é. Mas nós não só o veremos, nós seremos como ele. Nós fomos predestinados para sermos a sua imagem. Essa é uma grande salvação, queridos. A maior parte do que diz ser evangelho hoje, ou dos que se dizem ser cristãos, não estão passando a menor impressão para o mundo de que existe uma grande salvação. O autor de Hebreus está dizendo: vocês estão miseráveis, tristes e deprimidos. Vocês esqueceram, ou vocês nunca viram a grande salvação. Tão grande salvação. Jesus, sendo o brilho da sua glória, da glória de Deus, a imagem expressa da sua pessoa, foi feito um pouco menor do que os anjos. É uma grande salvação por todas essas razões. Ele nos ama, porque o Pai nos deu a Ele. Então Paulo pode dizer assim, Gálatas 2:20, o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Tão grande salvação. Isaac Watts coloca assim grandiosas palavras: junte todos os nomes gloriosos de sabedoria, amor e poder, que todos os mortais conheceram, que anjos já tiveram, todos são muito desprezíveis para falar do valor que ele tem, pobres demais para expor o meu Salvador. Ou citando outro hino: 1000 línguas eu quisera ter para cantar o louvor do meu grande Redentor, as glórias do meu Deus, meu Rei, triunfos de sua graça. Ou ainda, como diz um outro hino: coroai-o com muitas coroas, o Cordeiro em seu trono. Ouvi como um hino celestial abafa toda a música, exceto a música para ele. Acorda minha alma, põe-te a cantar, fala daquele que morreu por ti,
a Ele coroa como teu rei sem par por toda a eternidade. Você coroa. Você crê nele. Ele é a sua alegria indizível e cheia de glória. O mundo está vendo. Você realmente é um proclamador do Evangelho, dessa grande notícia, dessa grande salvação. Você quer que o mundo inteiro conheça Ele? Você conheceu esse Deus tão maravilhoso, que é a única coisa que você quer. Sabe quando você conhece alguém importante e você quer que as pessoas conheçam, que as pessoas saibam? Então, isso é tudo que você quer. Então, o autor de Hebreus diz: olhe para Ele novamente. Não é? Veja-o nascer. Veja-o morrer. Veja a ira do Pai sobre ele. Veja de novo. Veja de novo. Que Deus abra os nossos olhos, queridos, porque se nossos olhos não foram abertos para ver a beleza de Jesus agora, nunca mais eles serão. E como nós escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação? Vamos ficar de pé. Pai, obrigado por esta noite.